Aleluia. Vamos para o 8º motivo que está levando muitas ovelhas a abandonar o aprisco. O estudo bíblico que eu estou ministrando nessa oportunidade, eu estou dando 10 razões pelos quais muitos crentes estão abandonando a igreja. Muitos crentes estão deixando de congregar. E muitos pastores estão achando que o culpado é os crentes, mas não são, não. Se o Senhor quiser, depois veja os outros vídeos, que como eu falei, é um estudo bíblico. Não dá para fazer um estudo bíblico em 2, 3, 5, 10 minutos. Então, se o Senhor tiver interesse, curta, comenta, compartilha e veja os outros vídeos, né? Vamos para o 8º motivo que está levando muitos crentes a abandonar a igreja, não abandonar a Deus, não abandonar a Jesus, muito menos a palavra. Eu falo, a base desse estudo bíblico está aqui, ó. A base do meu estudo está aqui, é a Bíblia. Também eu conto com o apoio de livros, ó, te aconselho a adquirir, né? É antigo, mas é daqueles que eles chamam de raiz, né? Outro livro que eu aconselho também para pastores, aqui ó, Manual do Pastor. Estuda. Pastor tem que manejar bem a palavra. Esse é um dos motivos. Amém? 8º motivo que leva muitos crentes, que está levando muitos crentes, e tem obreiros, pastores achando que as ovelhas é culpada, né? Não. São os senhores. Não estou generalizando, mas são os senhores. 8º motivo, irmão. Sabe qual é o 8º motivo? Eu vou ler. Mateus, abre aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Versículos 6 e 7. Mas qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe será pendurar uma corda no pescoço e se lançar aqui fala submergir na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário, ou é mister que venha, mas ai daquele porque um escândalo vier. Então o 8º motivo que está levando muitos crentes a deixar de congregar é os escândalos. E eu não estou falando escândalo aquilo que quando você estava lá no mundo, você fazia, não. Eu estou falando de pastores, líderes religiosos, dirigentes, que estão pastoreando a igreja. Estão escandalizando através do adultério, através da vida financeira. Estão trazendo tanto escândalo na casa do Senhor. Estão trazendo tanto escândalo na igreja, que às vezes a igreja, o crente, está sentindo vergonha de participar em determinadas denominações. Nós temos visto casos na igreja que é de arrepiar o cabelo do careca, porque os cabeludos já nem se fala. Então, por causa do escândalo, tem muita gente abandonando a igreja. Por quê? Porque saiu do mundo, queria ir congregar num lugar onde fosse aprender a igreja, a palavra de Deus, onde fosse aprender as coisas de Deus, mas chega lá, se depara com pastores, com lideranças que estão escandalizando e não está nem aí para as consequências, sabendo que isso pode trazer um estrago grande na vida das ovelhas. Então, Mateus capítulo 18, versículos 16 e 7. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe for amarrar uma corda, que lhe for ali pendurar ao pescoço uma mó de azenha e se submergir. Ou melhor, amarrar uma corda no pescoço, amarrar uma pedra e se lançar no mar. É isso que Jesus está falando. Isso é melhor do que trazer escândalo. Sabe o que é pior? É que muitos escandalizam a igreja, traz escândalo adultério, escândalo financeiro na igreja, escândalo de violência na igreja, agredindo as esposas e filhos. Não estou falando que fazia, estou falando que faz, que vive atualmente fazendo essas coisas. E as ovelhas, ó, por aqui.
Eu não vou congregar numa igreja dessa, não. Deus me livre. Aí sai nas redes sociais trazendo o quê? Notícia do que aconteceu na igreja por causa do pastor. Pastor lá pastoreando a igreja, mas se envolvendo com a secretária. Homem com homem, escandalizando a obra do Senhor de tal forma que está botando as ovelhas a perder. Então esse é o 8º motivo que está levando muitos crentes a deixar de congregar. Então pense bem, antes de culpar uma ovelha, antes de chamar um irmão de desigrejado, procura saber por que aquele irmão não quer mais congregar. Nós temos visto casos aí que até eu fico escandalizado. Tem igreja, lugar que não dá nem vontade de entrar. Você olha na porta para estar escrito escândalo. Então pense direitinho. A casa do Senhor é casa de oração. Esse é o 8º motivo. 9º motivo que está levando muitas ovelhas a abandonar as igrejas. Por quê? 9º motivo que está levando muitos crentes a deixar de congregar. Mateus capítulo 7, versículo 14 e 15. O que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 14 e 15? Jesus diz, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho, que leva à vida, e poucos há que a encontram. Outras vezes, o versículo 13, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, que conduz à perdição. Traduzindo, muitos crentes estão deixando de congregar, principalmente aqueles crentes raízes. Por quê? Porque os pastores estão abrindo a porta para o pecado, estão enlarguecendo. Hoje pode tudo. Hoje nós vemos igreja, Assembleia de Deus, porque eu sou assembleano, raiz. Eu conheço. A gente outrora, eu via muitas pessoas falando, não, quando eu for crente, eu quero ser crente da Assembleia de Deus. Hoje você não sabe mais a diferença. Se aquela Assembleia de Deus é a igreja mundana, se é uma igreja inclusiva. Por quê? Por causa do pecado. Abriu a porta até o canto. Mateus capítulo 7. Então, ao invés de ensinar a verdade, não. 1 João 2,15, Jesus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus nele não está. E o pastor não está nem aí. Deixando o mundo entrar na igreja, liberando isso, liberando aquilo. Eu não vou citar para não entrar num cheio de mimimi, mas os senhores sabem o que é liberar o pecado. Os senhores sabem o que está acontecendo. Então, começa a fechar de porta, aperta, estreita a porta, porque está chegando a hora do prestar de conta. Amém? Louvado seja. 2 Pedro 2, 3. Leia lá para ganhar tempo e finalizar esse estudo nesses 2 últimos minutos. 10º motivo que muitas ovelhas estão deixando de congregar é pastores que não pregam mais a Bíblia. Paulo ensinou, 2 Timóteo 4, 2, que pregues a palavra, ensina a palavra, prega a verdade. Hoje pastores não pregam mais sobre santificação, não pregam mais sobre arrebatamento, não pregam mais sobre arrependimento, não pregam mais. Então esse é o 10º motivo. A pessoa quer ir na igreja para ouvir uma palavra de Deus e que chega lá, pastores falando indireta para um, indireta para outro, falando de si, falando dos seus negócios, falando da sua vida, falando das suas vontades, mas não pregam a palavra. Não pregam mais a Bíblia. Então esse é o 10º motivo que está levando muitas ovelhas a abandonar. Que Deus tenha misericórdia. 2 Timóteo 2,15. Pregues a palavra. Maneja bem a palavra. E muitos não estão manejando uma palavra como deveria. Não estudam a Bíblia. Você vê uma pregação longa, só de, como eles dizem, encheção de linguiça, mas não dá doutrina. Amém? Não ensina a verdade da palavra de Deus. Então esse é o 10º motivo. Volta aos vídeos e assista todo para que possa aprender. Conclusão, Mateus 25, 14 a 30, parábola dos investimentos. Leia lá, Mateus 24, 48 e 50. Bem-aventurado o servo que quando o seu senhor vier, achar fazendo assim, cuidando bem das ovelhas, cuidando bem dos filhinhos de Jesus. Então lembra das 7 igrejas? É isso. Que Deus te abençoe. Aqui foi o vosso amigo, presbítero, missionário Deronildo Santos, pregando a palavra. 10 razões que está levando muitas pessoas a abandonar a igreja.
e não é as ovelhas culpadas, são os pastores. Deus abençoe. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Amém. Glória a Deus.